Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Yasmin Tabosa, eu atuo aqui dentro do Academia STEM e, Eu sou a Emanuele, eu também sou mentora bolsista aqui da Academia STEM. e hoje a gente está em mais um episódio do STEMcast Carreiras, né? Que é essa iniciativa do Academia STEM do Pilar Excelência, né? Que tem esse objetivo de diminuir as lacunas entre o mercado de trabalho e as instituições de ensino. E para a gente, né, chegar nesse objetivo, é claro que a gente precisa da presença de grandes profissionais. E hoje a gente está com um convidado muito especial aqui, pode se apresentar para o nosso público. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Denis Bineve, eu trabalho como diretor-presidente da Bemol, sou formado em economia e já tive uma série de experiências em diversos segmentos, desde governo, ONGs, como investidor. Então, uma alegria estar aqui, conversar com vocês e tentar ajudar aí nos passos importantes que cada um vai dar nas suas carreiras. Muito bom, muito obrigada pela sua presença. Quer fazer algum comentário, Manu? Eu acho que, para começar, adoraria saber um pouco mais sobre a sua formação. Então, eu já vi que você é economista, queria entender também, como aluna de economia, como foi essa decisão de estudar economia. Por exemplo, as lojas Bemol, né, um segmento de... São lojas familiares, uma empresa familiar. Então, como que foi esse processo de escolher o curso que você ia seguir e também se sempre foi clara a decisão de vou fazer parte da empresa da minha família? Bem, primeiro, eu sempre tive muita incerteza, eu não sabia muito o que eu ia fazer. Eu tive o benefício de poder estudar nos Estados Unidos, onde você tem algum tempo para decidir, você não entra na universidade já decidido, né? Verdade? Então, eu tinha decidido estudar engenharia de produção. E comecei, mas confesso que não gostei tanto. Eu gostei dos aspectos quantitativos, mas não tanto da parte de engenharia, e aí acabei migrando para a economia com um viés forte em estatística, que é o que eu realmente gosto, né? Então, escolhi economia, entendendo que assim, tem muita interação entre economia e administração, e eventualmente, o que eu quisesse fazer, eu talvez precisaria estudar é, e, e me aprimorar em alguma habilidade de administração, se eu quisesse fazer administração, mas economia é próximo o suficiente, né? E aí segui essa formação, e naquela época fui trabalhar em banco. Então, o primeiro emprego foi um banco de investimento que se chama Goldman Sachs. Eu passei 2 anos lá antes de fazer mestrado. E aí fiz o mestrado, o MBA em administração. E aí, ao final, decidi experimentar voltar para Manaus. Naquela época, eu estava morando nos Estados Unidos, não tinha muita certeza que queria voltar ainda, mas depois de passar alguns meses aqui, tive certeza que queria voltar e decidi ficar. Que bacana. E assim, essa transição, né, entre estar em um país e outro, acho que os estudantes, eles têm muito essa curiosidade de saber como é estudar fora, como é essa experiência fora do país, né, uma outra cultura, outras pessoas, um outro idioma. Na sua visão, assim, na carreira do estudante, em que momento ele pode aplicar e procurar essa oportunidade? Eu acho que cada um vai encontrar o seu momento, mas eu acho importantíssimo você ter experiências muito variadas na sua carreira. Eu sou partidário de que os profissionais eles podem sim se aprofundar e ser especialistas, mas eles têm que, em algum grau, ser generalistas e entender de muitas coisas diferentes. Um aspecto dessa diversidade certamente pode ser estudar internacionalmente ou trabalhar internacionalmente. Mas tem muitos outros aspectos, né? Tem aspectos de você estudar tópicos diferentes, e você trabalhar em segmentos diferentes. Então, por exemplo, eu trabalhei em banco. Hoje, boa parte das atividades que eu faço são semelhantes às atividades de banco, né? A Bemol tem lá os memes, né, que a gente empresta, né, dinheiro para muita gente. Sim. Boa parte dessa habilidade foi adquirida trabalhando, né, em outros locais.
Então, eu sou muito favorável à diversidade, né, de aprendizado. E recomendo para todos um aspecto internacional, certamente é um dos mais fortes. Sim, então acho que já fica uma dica aí para quem quiser trabalhar no remote, experiências variadas, não é? Olha, eu gosto de falar, quando eu lembro da faculdade, as matérias que eu melhor me lembro, tá? Eu lembro de duas matérias, não tem nada a ver com economia, não tem nada a ver com a minha formação. A gente tinha umas obrigações lá de fazer matéria de história americana. Então, eu fiz uma matéria sobre o direito civil dos negros nos Estados Unidos. Caramba! Desde a escravidão até, na época, né, anos 90. Assim, foi extraordinário você entender todo o processo, entender um pouco, né, de como o racismo tinha acontecido nos Estados Unidos e como é que eles tinham avançado e, ao mesmo tempo, como eles não tinham avançado sobre alguns aspectos. Sim. Assim, é uma das matérias mais marcantes na minha vida até hoje, que me faz refletir. Não tinha nada a ver com a minha área de formação. Eu acho que esse tipo de experiência, assim, é útil para todo mundo. E fazendo, inclusive, um gancho com isso que você está falando, a gente tem aqui no Pilar Excelência, né, um dos nossos objetivos é fazer cursos e capacitações que fogem um pouco daquilo que os estudantes veem em sala de aula. Então, aqui a gente está num complexo, né, que a maioria dos cursos é voltado para exatas, engenharia, esse tipo de coisa, esse tipo de conteúdo. Só que o Pilar Excelência vem com essa proposta de trazer temáticas como liderança, comportamento organizacional, coisas que os alunos geralmente não veem dentro da universidade e às vezes não entendem o motivo por que eles precisam estudar isso. Então, tendo essa perspectiva, né, de que a gente precisa ampliar a nossa grade de conhecimento, é muito, assim, interessante. Por exemplo, eu gosto muito do estudo de idiomas e eu estudo por conta própria, assim, é algo que eu tô trabalhando e me deu muita vontade de, há um tempo atrás, começar a estudar coreano. Aí a minha família ficou, nossa, mas pra que isso? Tu vai usar isso aonde? Por que tu tá estudando isso? Mas os nossos gostos pessoais, eles acabam influenciando muito no que a gente vai fazer no futuro também. Então, aproveitar nessas oportunidades, eu acho que é um grande diferencial, assim, para nossa carreira mesmo. Olha, sem dúvida nenhuma, né? Meu pai, para mim, é uma figura marcante. Ele é búlgaro, ele nasceu na Bulgária e aos 20 anos de idade ele fugiu da Bulgária. A Bulgária naquela época era sistema comunista, né? Um outro mundo para a turma jovem, mas era a época da cortina de ferro, onde o pessoal não podia sair do país. Então ele se tornou refugiado aos 20 anos e acabou perambulando pela Áustria, pela Bélgica, veio parar no Brasil aí por essas andanças do mundo. E nessa educação europeia dele, ele sempre tinha um foco muito grande, por exemplo, em literatura. Ele fazia a gente ler muito em casa. Eu nunca esqueço quando ele, acho que eu devia ter uns 12, 13 anos de idade, ele me fez ler Os Miseráveis. Meu De Victor Hugo. Deus! Você já viu a grossura do livro? Para um menino de 12 anos de idade, assim? aquilo é quase uma agressão, né? Mas, assim, hoje eu sou tremendamente grato. Porque a minha visão de mundo é completamente diferente do que teria sido. Ok, é importante jogar futebol, é importante, né? Sim, A gente ir para festa, eu também gostava, mas eu acho que assim, você deve complementar com coisas, especialmente com coisas distantes daquilo que você faz. Eu acho que é muito interessante essa parte de mentores, como posso dizer, de pessoas que lhe influenciaram a ser quem você é hoje, como seu pai. Eu acho que também o nosso projeto vem muito disso, de pessoas que talvez, alunos que não têm um pai que passa essa ambição, esses princípios, podem encontrar nos nossos mentores aqui no projeto, nos coordenadores, uma maior visão de mundo, maior guia de por onde a gente pode seguir. Então, qual é a sua visão sobre esse papel dos mentores, de quem pode guiar a gente? Também, talvez, alguns exemplos que você tenha, conceitos que você ouviu que falou, nossa, essa pessoa aqui, quando eu era mais novo, foi essencial para Quero ser ele quando crescer. uma decisão que eu tomei, alguma coisa que eu sou hoje, é graças a essa pessoa que me deu esse conselho, esteve ali naquele momento. Eu consigo dizer por todos os lugares onde eu passei, desde a faculdade, depois no trabalho, depois no mestrado,
eu consigo apontar uma, duas pessoas em que eu vou chamar assim, eu me grudei. Quando eu encontrei alguém que eu disse, puxa vida, essa pessoa daqui é interessante. Essa pessoa aqui pensa de uma forma diferente, essa pessoa aqui me ensina muita coisa. Então, por exemplo, no banco onde eu trabalhei, tinha lá uma pessoa que rapidamente eu entendi que ela tinha uma compreensão de finanças num outro grau, e eu olhei aquilo e disse, eu quero ter essa compreensão. Agora, para eu ter essa compreensão, ele tem que me explicar como é que ele faz. Essa conta que me demora 2 horas para fazer, ele faz de cabeça. Isso é só um exemplo, né? Em outros lugares também tive muita admiração por gestores, e tenho a sorte, né, dentro da minha família, acho que talvez você já tenha ouvido falar, o professor Samuel Benchimol, ele era meu avô, e tive a oportunidade de conviver com ele. Ele é o fundador da Bemol, e também um escritor sobre a Amazônia, e é o modelo que eu busco seguir, né? Ele acho que teve um impacto na região muito relevante ao longo da vida dele. Eu espero, né, quando olhar para trás, lá pelos 70, 80, 90 anos de idade, quem sabe, conseguir ter tido impacto semelhante na região. Que legal, que bacana. Eu acho que é muito importante mesmo isso que a Manu falou, que o senhor falou a respeito de ter pessoas que nos inspiram, né? Porque eu vejo muito dessa forma. Nós somos muito o espelho de quem está ao nosso redor. Então, se de alguma forma a gente pode absorver aquela característica positiva, aquele ensinamento, e isso que o senhor falou do seu pai, sobre a leitura e tudo mais, eu achei muito bacana, porque é uma experiência pessoal minha. Quando eu ia com a minha família, a Bemol, assim, fazer alguma compra, alguma coisa, minha mãe ficava olhando lá os eletrodomésticos e eu queria ir na seção de livros da Bemol. Eu subia lá a escadinha no segundo, ficava sempre no segundo andar. E eu ia lá olhar quais eram os livros que tinham, e eu sempre gostei muito de ficção. E eu sempre quis, assim, por exemplo, tinha um irmão mais novo, eu tenho um irmão mais novo, né? E eu sempre quis incentivar muito ele, mas eu senti essa dificuldade de passar, né, esse hábito para ele e tal. E aí eu percebo que existe ainda, querendo ou não, existe uma pequena resistência, assim, principalmente nessas áreas de engenharia, em trazer esse hábito, né? Porque, pelo menos na minha percepção, porque eu faço jornalismo, né? Eu sou de humanas, assim, como a galera fala. E eu sempre gostei muito e tal, mas o senhor enxerga, assim, como abrir essa porta? Como fazer isso de uma maneira que seja natural, assim, para as pessoas? Existe? Ou você acha que é complicado? Essa é uma pergunta difícil, É difícil, né? Eu acho que assim, cada um tem o seu grau natural de curiosidade. Sim, né? com certeza. Então, cada um deve refletir sobre o que lhe interessa, mas acho que uma coisa, principalmente se você é jovem, né, é que hoje as oportunidades são completamente diferentes. Deixa eu dar um exemplo. Recentemente, vocês devem acompanhar, ainda mais aqui na Este, que no mundo cada vez mais digital, um dos temas relevantes é, por exemplo, cibersegurança. Né? Sim. Cibersegurança é um tema super complexo, ainda mais para uma organização como a Bemol. A gente tem uma equipe de cibersegurança, mas eu achei que, eu preciso entender bem de cibersegurança. Eu, daqui de Manaus, consigo fazer um curso numa das melhores universidades do mundo de cibersegurança para estar apto a tratar do tema com competência e não ser aquele cara só que ouve o expert e diz, ok, beleza, faz aí. Não, eu tenho que fazer as perguntas certas para me certificar de que ele está fazendo a coisa certa. O acesso hoje a esse tipo de informação no YouTube, onde quer que seja, é tão incrível que é quase um pecado você não estar o tempo todo aprendendo alguma coisa e se aprofundando em alguma coisa nova. Para mim, eu gosto, né, de estudar sempre coisas diferentes. Gosto bastante de tecnologia e de coisas quantitativas. Por exemplo, quando começou o negócio de Covid ali, 2020, né?
assim, comecei a ler, mas não estava entendendo nada, né? Porque essas publicações de medicina, de estatística médica são muito específicas, né? Uhum. Então eu fui fazer um curso. Né? Fui fazer um curso de estatística na área de saúde Legal. para conseguir ler, para entender, para poder tomar decisões sei lá, minimamente razoáveis numa empresa como a Bemol, do que a gente deve fazer numa situação assim. A gente escutou os experts, mas eu gostava também do fato de que eu consigo ler a mesma coisa que o expert está lendo. Eu consigo ler o pesquisador lá e entender isso com profundidade. Eu acho que assim, esse é um exemplo que eu apliquei na minha empresa e no meu trabalho, Sim. mas é um pecado você não estar aprendendo alguma coisa nova quando tudo está à sua mão. Isso não era verdade há 20 anos atrás. Essa é a primeira geração na qual, a partir de Manaus, você tem acesso a praticamente todo o conhecimento do mundo. A todos os experts. Tem, sei lá, eu gosto, por exemplo, do Twitter, que eu sigo os melhores economistas do mundo. E assim, quem quer que sejam os melhores biólogos e virologistas, eu estou vendo o que eles estão publicando e posso até fazer parte da conversa. Assim, eu acredito que as oportunidades hoje são realmente incríveis. Vocês todos, né? Deveriam estar aprendendo num ritmo mais acelerado e aprendendo coisas de uma amplitude maior. Muito bom. Muito interessante. Sobre essa parte de inovação. Acredito que, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas essa visão de que a todo momento está aprendendo uma coisa nova e também não fechar a nova visão, seria muito confortável estar, por exemplo, na posição de contratar um especialista, fala aí, eu confio em você, faz o que você acha melhor, você é o especialista, e não entender o que ele está fazendo. Seria uma posição de, não, eu vou ficar nessa parte, a gente fica naquela. Então, eu entendo, pelo que você diz, que estar atento ao que está acontecendo, às novidades, meio que o segredo para manter o negócio vivo, a sua carreira também viva, e continuar sendo próspero, então, continuar fazendo sucesso. Seria isso? Eu acho que cada um vai ter sua fórmula, né? Para mim, eu acho que aprender coisas novas, e quando é uma coisa muito importante, eu não gosto muito de depender de outras pessoas, eu gosto de entender com profundidade. Vou dar um exemplo na Bemol. Né? Para quem é da área de TI, não é uma novidade, mas para o resto do mundo ainda é a questão de redes neurais e aprendizado de máquina. É uma coisa muito relevante. Na faculdade, nos anos 90, eu tinha aprendido métodos estatísticos, mas que era regressão multivariável. Eu estou usando aqui um monte de palavra grande, mas eram coisas que, para os anos 90, eram super avançados. Para 2010, era coisa retrógrada. Mas, por exemplo, para a gente decidir para quem dá crédito ou para quem não dá crédito, a gente precisa usar aquilo mais sofisticado possível para saber, olha, quem vai se tornar inadimplente e quem não vai. Quanto de crédito a gente deve dar para uma pessoa, quanto a gente não deve. Isso, assim, dá para contratar gente que entende. Mas na minha visão como gestor, se eu quiser fazer muito bem feito, eu preciso entender muito bem o que ele faz, esse expert, para poder fazer as perguntas certas, porque às vezes ele tem a habilidade, mas ele não entende do negócio. Então, ele não vai saber tomar as decisões da mesma forma. Por isso, eu sempre acho relevante que você tem que se aprofundar. Você deve, sim, olhar para um aspecto, um tema, e ser a pessoa que mais conhece daquilo, mas você também deve ser capaz de olhar ao redor e entender desde a biologia do lugar que você vive, entender a sociologia, entender a economia, a administração, a liderança, a engenharia, pelo menos num grau superficial, mas o suficiente para você fazer perguntas inteligentes a quem se aprofunda naqueles temas. Sim, eu concordo. E eu acredito que a minha área é a área da comunicação, né?
Então a gente tem que estar sempre assim com as anteninhas ligadas. Eu tô ainda no 6º período. Na verdade, tô quase para me formar, né? Que são 8. Mas uma coisa que eu percebo muito em sala de aula é que os professores falam pra gente que, por exemplo, em um momento assim como esse, né? A gente tem que estar a par do assunto que vai ser discutido, a gente tem que estar a par daquilo que a gente vai conversar, justamente para saber como chegar na pessoa, né, em questão, no entrevistado, ou então no desenvolvimento de uma reportagem mais elaborada. Então, eu acho que ter propriedade das coisas nos deixa no controle da situação também. E isso é fundamental, eu acho que para o crescimento de qualquer profissional. Sem dúvida. E assim, eu já fui entrevistado por jornalista que não estava entendendo nada, nem de economia, nem de administração. Assim, as perguntas saem ruins. E aí, eu, como entrevistado, não tenho como consertar a pergunta, né? E por outro lado, né, assim como vocês se prepararam, né, já fui entrevistado também por jornalistas que sabiam do que estavam falando. Esse é praticamente aquele levantador do vôlei, né? Levanta o outro cortar. É muito mais fácil e acho que até mais instrutivo para quem está ouvindo ou lendo. Eu queria voltar num pontinho que a gente falou. É muito interessante falar que a gente tem muitas oportunidades. Realmente é interessante isso, de que podemos estudar sobre muitas coisas. Mas e sobre os desafios? Claro que os desafios para se formar uma carreira hoje são diferentes do desafio que você saiu do ensino médio. Porque aqui a gente também trabalha com pessoas que acabaram de chegar à faculdade, pessoas que estão quase saindo da universidade, estão procurando novas oportunidades. Mas nessa trajetória inicial, talvez até agora, quais foram os desafios que talvez tenham marcado de esse foi um ponto de virada, ou até essa própria indecisão no início? Como que foram essas dificuldades? Porque mesmo sendo de uma empresa familiar, com certeza tiveram desafios. Então, desse lado, quais foram os desafios que Denis Mineville passou? Inúmeros desafios. Eu acho que em boa parte contei com sorte, mas posso relatar assim, o desafio do Covid para um gestor de empresas foi o maior desafio da minha vida, né? Porque a falta de visibilidade, se vocês lembrarem de março de 2020, né, ninguém sabia o que vinha pela frente. A Bemol nunca, em 80 anos de história, teve as lojas fechadas, por obrigação e sem poder abrir loja. E o que você faz? Com 4.000 pessoas que dependem daquele emprego, mas de repente eu não estou mais faturando nada. Como é que eu me redesenho? Como é que eu vou fazer para pagar a folha mês que vem? Tem perguntas imediatas e tem perguntas de longo prazo. O que vai acontecer com essa empresa? Então, quanto tempo vai durar a pandemia? Ninguém sabia nada, né, naquele momento. Então, digo assim, o grau de angústia que eu passei ali naquele momento foi bem elevado. Acho que a gente enfrentou bem. Nós já tivemos outras crises semelhantes, né? Tivemos crise, por exemplo, eu já trabalhei na Afogás como diretor financeiro, e na Afogás nós tivemos um desafio de uma enchente no Rio Madeira que ocupou a nossa base. E a nossa base era o suprimento de 70% do gás do estado de Rondônia. E não tinha outro jeito de gás chegar lá que não fosse através da gente. Então, se a gente não conseguisse abastecer Rondônia, assim, ia faltar gás para a população cozinhar, né? Então, um caso de calamidade. Um outro exemplo de crise, eu passei um mandato como secretário de Planejamento do Estado do Amazonas. E foi durante esse mandato que aconteceu aquela crise de 2008. Eu imaginava que aquela ia ser a maior crise que eu ia enfrentar na minha vida, né? Depois já vieram mais duas, em 2015, veio o Covid. Bem, eu espero que o Covid seja a última, né? Mas provavelmente não vai ser. Mas naquela crise de 2008, por exemplo, a arrecadação do governo do estado caiu muito. E nós éramos os responsáveis por organizar o orçamento,
definir, olha, quanto é que a gente vai gastar ano que vem em educação, em saúde, na UEA, com polícia. E o que você faz quando a arrecadação está com cara que ela vai ser 15 a 20% menor? Você vai ter que cortar de tudo, mas você vai ter que cortar mais de um lado, menos do outro. Essas escolhas são terríveis, né? Porque não tem boa escolha, né? Se você gasta menos em saúde, pessoas vão morrer. Se você gasta menos em educação, você compromete o futuro. Você gasta menos em segurança também. E se você gasta menos com a universidade, mas mais com a escola, o que acontece? Mais com a universidade, menos com a escola também, Então, assim, para mim, as crises sempre foram momentos de muito sofrimento, mas também de muito aprendizado. Eu tive, vou chamar de sorte, durante a minha passagem ainda nos Estados Unidos, meu primeiro emprego, eu peguei uma crise, foi uma crise relativamente pequena, em 2001, teve uma recessão nos Estados Unidos, e o banco demitiu um monte de gente. Felizmente não me demitiu, mas já foi uma visão um pouco dramática, né, do que acontece quando, se você tem uma volatilidade alta, ou o que acontece quando você não planeja bem, ou realmente coisas acontecem fora da sua previsão. Para mim, os momentos de crise sempre foram esses momentos difíceis, mas também dos quais acho que as organizações saem, aquelas que se planejam, aquelas que refletem, se organizam, elas saem mais fortes. Sim. E uma pergunta agora, relacionada ainda a essa questão da gestão, né? Tem muitos alunos que estão assistindo a gente agora, que são estudantes de engenharia, jovens, assim, cheios de sonhos, e muitos deles, assim, pessoas que conversam diretamente comigo, compartilham essa ideia, assim, nossa, eu queria ter meu próprio negócio, nossa, eu queria começar a minha empresa, mas eu não sei como, eu não sei se vai dar certo. E envolve essa questão da gestão, né? Porque quando é uma pessoa que está tendo uma ideia, ela vai ter que lidar com todos aqueles pontos para desenvolver esse negócio que ela quer ter. E assim, se eu pudesse conversar com um jovem desse, um jovem que tá, sei lá, tá nos 18, 19 anos, tá com toda essa vontade de fazer dar certo, mas que não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, o que você diria para uma pessoa assim? Olha, tem muitos rumos que você pode seguir. Você está focando aqui um pouco em empreendedorismo, certo? Isso, sim, Então, sim. vou focar em empreendedorismo. Sim. Acho que não tem nada de errado alguém que quer um emprego ou quer ir por um outro caminho. O empreendedorismo, assim, na minha leitura, é a base de uma sociedade próspera. Não existe nenhum país que tenha se desenvolvido com uma pujança razoável que não tenha baseado esse desenvolvimento, de alguma forma, na costa das pequenas, médias e grandes empresas que ali se desenvolveram. Pode pensar em qualquer caso. Sempre foram organizações que fizeram com que esse país ganhasse produtividade e o PIB crescesse. Obviamente tem papéis para o governo, mas assim, as empresas, em geral, são quem estão criando riqueza. Então, acho que a gente sofre disso aqui. Tem muito pouco empreendedorismo aqui, tem poucas empresas prósperas locais, acho que tem menos do que deveria ter, em especial quando a gente conecta com a Amazônia. A gente está num lugar extraordinariamente especial do mundo. Assim, é um lugar completamente diferente dos outros lugares do mundo e que, na minha opinião, é um patrimônio mais valioso do que de outros lugares. Mas patrimônios precisam render dividendos. O nosso patrimônio, ele não rende tanto dividendo quanto ele deveria. Ele tem muitos serviços ambientais, ele tem um impacto no mundo relevante, mas ele não gera para a gente os benefícios de forma sustentável que eu acho que ele deveria. E isso só através do empreendedorismo. Então, posso dar alguns exemplos. Eu e a minha família, nós investimos em vários empreendedores. Tá? Eu posso dar um exemplo. Nós constituímos um fundo que investe em empreendedorismo científico.
Tá? O que a gente faz? Agora, nós estamos já na segunda versão, mas na primeira, nós buscamos todas as publicações científicas que tratavam de alguma forma de Amazônia no Brasil. Tá? E fomos estudar o quanto é que aquilo estava próximo do mercado, em uma posição que a gente pudesse talvez investir e trazer um produto para o mercado. Nós escolhemos no final 3 investimentos. Infelizmente, muito da pesquisa boa de Amazônia não acontece dentro da Amazônia. É verdade. Então, nós temos 3 investimentos. Um foi aqui em Manaus, na UFAM. Um foi na Universidade Federal de Juiz de Fora e um foi na Unicamp. E de diversos produtos. Por exemplo, tem um que é de uma pimenta do macaco, que é uma frutinha que tem um extrato e quando aplicado à pele tem alguns efeitos benéficos e esse tem, aparentemente, possivelmente, ele tem efeitos sobre a psoríase, né? Pessoas que têm Interessante. Então, a gente investiu e está discutindo com alguns laboratórios, possivelmente licenciar, e coisas desse tipo. Isso eu acredito que é uma enorme oportunidade. Esse é um exemplo só. Né? A Amazônia deve ter milhares de casos semelhantes para resolver problemas do mundo. Mas a gente não está desenvolvendo cérebros num ritmo rápido o suficiente. A gente não está financiando pesquisa num volume grande o suficiente para tornar isso realmente uma riqueza nossa. Esses são exemplos, mas nós, né, como família, e a própria Beval como empresa, é investidora em temas ligados à Amazônia, empreendedorismo científico, restauração florestal, é um dos temas que a gente tem olhado também mais recentemente, e a gente espera que prosperem e tragam mais riqueza para a região. Sim. Sobre isso, eu já li um artigo que citava a sua presença em um evento, e nele falava exatamente sobre isso. De quando, por exemplo, falamos sobre empreendedorismo indígena, é visto como uma pessoa indígena vendendo artesanato. E quando falamos de bioeconomia, a gente fala muito sobre biocosméticos. E não essa visão de, por exemplo, um remédio que pode ajudar no tratamento da psoríase. Então, realmente falta isso do lado, vamos dizer, que deste lado da mesa, dos empresários, dos grandes investidores, investir um pouco mais nessas áreas de estudos e pesquisas acadêmicas, mas também eu acho que talvez falte essa ambição também nos nossos estudantes, em quem está se formando agora. Então, para tentar diminuir esse gap, o que é a proposta mesmo do podcast, o que você falaria para estimular essa ambição? Porque eu acho que quando nós, estudantes, vamos ter essa percepção de, nossa, isso aqui é uma oportunidade, realmente, isso aqui está faltando no mercado, o mercado não está oferecendo isso, então eu posso lá oferecer isso. Quando a gente percebe isso, eu acho que é muito no final da faculdade, quando já está se formando, quando vai atrás de um mestrado, e não é muito no início, eu acho que demora e também depende muito de participar de um projeto como o que a gente tem aqui, participar de ganhar uma bolsa. Então, como que a gente poderia estar estimulando essa ambição nos estudantes, nos acadêmicos? É uma boa pergunta. Eu acho que tem alguns caminhos, né? Primeiro, assim, a ambição, eu gosto dessa palavra, ela precisa ser conectada a alguma coisa, né? Então, ambição para quê? Onde é que você quer chegar? A minha leitura dos melhores empreendedores é que normalmente eles não são só ligados à ambição de ganhar dinheiro, por exemplo. Eles têm ambições maiores. Se você lê as biografias dos grandes empreendedores, Steve Jobs, mesmo eu li a biografia de Steve Jobs. Assim, eles têm a ambição de transformar o mundo. Verdade. Né? E no processo eles se tornam ricos, mas esse sempre foi um tema secundário. Então, para que você tem ambição? Segundo, eu conecto a 2 temas, conhecimento e experiência. Muita gente tem ambição, mas não tem nem o conhecimento necessário para executar essa ambição, nem a experiência.
Sim. Eu recebo muitos planos de negócio de gente jovem com ideias que parecem ok, mas, em geral, a maior parte das empresas que a gente vê dar certo tem uma mistura de uma ideia razoável, a ideia não precisa nem ser brilhante, com um time que é extraordinariamente bom, principalmente no que diz respeito à experiência. Então, por exemplo, você vai empreender no varejo, eu vou sugerir que você já tenha trabalhado no varejo. Vou dar um exemplo. Nós investimos em uma startup que tenta digitalizar o mercado de material de construção. Tá? Assim, tá indo razoavelmente bem. Mas por que eu acho que está indo bem? O empreendedor, ele é um empreendedor que trabalhou por 10, 15 anos como diretor de uma loja de material de construção. Ele se juntou com uma equipe extraordinariamente digital, então uma equipe que tem capacidade de desenvolver sistemas e ter uma visão digital, mas ele conhece do negócio de material de construção. Isso aqui é alguém que tem as conexões, que sabe como é que funciona. Se esse plano viesse de um jovem que não tem experiência em material de construção, eu diria, olha, ótima ideia, vai trabalhar um pouco. Então, essa experiência é importante. Experiência e conhecimento. Sim. Né? Então, por exemplo, o nosso investimento lá, no caso que eu dei da Pimenta do Macaco, isso aqui é uma professora de farmacologia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Extraordinária, mas ela não tem muita experiência como empreendedora. Então, a gente precisa ajustar e apoiar ela desse lado. Ela tem o conhecimento, que nesse caso, obviamente, é o mais importante. Mas para desenvolver da ideia ou da prova de que a pimenta do macaco é boa para cuidar da psoríase, até você chegar no mercado e oferecer, e negociar com uma empresa farmacêutica, e produzir, e encontrar quem forneça o produto, essa distância não basta o pesquisador. Verdade. Aí você precisa do empreendedor. Às vezes o pesquisador consegue se esticar. Às vezes não, às vezes ele precisa montar um time. Então, essa combinação, a ambição, ela precisa ser controlada por conhecimento e experiência. Sim. Eu queria, antes da gente falar, eu queria também. introduzir só uma coisa aqui. Eu acho que é muito interessante isso, é realmente uma visão muito importante de que não podemos só ter uma ideia, a gente tem que ter essa noção de este aqui é meu ponto fraco, meu ponto forte, mas também tenho esse ponto fraco que eu precisaria de alguém para me apoiar aqui. Acho que também falta na gente, quando eu falo gente, universitários, de ter essa noção de, por exemplo, vou me dar bem com aquele professor, vou em um evento fazer conexões naquele evento, networking, com pessoas que já estão fora da faculdade, que já estão trabalhando há muito tempo no mercado, porque eu posso pegar experiências ali, eu posso talvez conseguir uma bolsa se for um professor de, sei lá, talvez, não sei, mas também conseguir um estágio, mas dessas conexões eu acho que ainda é difícil, ou por exemplo, a primeira vez que eu fiz uma coisa assim, eu recebi uma proposta de fazer uma pesquisa, eu já estava no EA e recebi uma proposta de fazer uma pesquisa com uma professora da UFAM. Foi porque um amigo meu estava sentado, ele já era meu veterano, estava sentado numa palestra assistindo, ele sentou do meu lado, ele falou, no final da palestra você vai fazer uma pergunta, tá? Aí eu virei pra ele, mas eu nem sei o que eu vou perguntar, eu não tenho pergunta. Ele falou, não, você vai fazer uma pergunta, eu vou fazer, você vai também. Quem não é visto não é lembrado. Ele falou isso, que é uma frase padrão. Mas aí eu fiquei... O resto, assim, eu acho que faltava uns 30 minutos pra acabar. E eu fiquei, tipo, beleza. Vou prestar atenção. Vou pensar numa pergunta. Porque não adianta ser qualquer pergunta. Tem que ser uma pergunta que mostre pra aquela pessoa que você prestou atenção, que você tem interesse, né? Então eu lembro de ficar pensando nisso, chegar no final, fazer a pergunta e logo depois puxamos o gancho de professora, que tal a gente fazer uma pesquisa? E ela topou. Então, mas mesmo assim eu lembro do nervosismo que foi, o medo foi,
a vontade de não fazer aquilo porque, sei lá, parecia a morte pra mim, mas depois aconteceu tudo certo, então depois eu consegui fazer novas conexões e mais eventos. Então, você poderia passar pra gente, por exemplo, se eu hoje não conhecesse o Denis Mineb, te visse num evento, como é que eu poderia tentar criar essa conexão? Conseguir um emprego. Eu acho que fazer pergunta é um bom exemplo. Eu tenho a mesma prática, tá? Desde muito jovem, eu sempre busco fazer pergunta em evento. Mais ou menos pela mesma lógica que tu apresentaste. Olha, quando eu falei no início sobre diversidade, né, de conhecimento, eu vou incluir diversidade de pessoas que você deve conhecer. Diversidade em todos os aspectos. Tá? Então, por exemplo, eu acho muito interessante você conhecer outras culturas, mesmo aquelas mais próximas, cultura indígena. A gente tem alguns programas na Bemol que traz indígenas para serem estagiários e para eventualmente trabalharem na loja. E as nossas equipes assim, admitem que assim, a gente não sabe bem como lidar com o tema indígena, a gente nem conhece direito. Parece algo meio distante, algo de terra indígena, da tribo, de longe, mas assim, isso aqui é um fenômeno urbano com gente aqui. Pessoas de outras classes. Eu sempre sou muito grato a ter estudado no Colégio Militar. O Colégio Militar, para mim, foi um marco, porque é um dos poucos lugares onde você consegue uma interação entre classes no Brasil. As classes no Brasil tendem a se separar muito. Né? Pessoas mais humildes tendem a interagir pouco de igual para igual com pessoas mais ricas. Uma coisa é você interagir numa loja ou em algum lugar assim. É diferente quando você está de igual para igual, numa sala de aula. E para mim, o Colégio Militar teve esse impacto. Naquela época, os filhos de soldados e sargentos que viviam na fronteira eram internos do Colégio Militar. Para mim, aquela sempre foi uma experiência muito importante, né? Tendo vindo de uma família um pouco mais rica. Então, essa diversidade ela é essencial de pessoas que você vai conhecer. Eu queria fazer só mais um comentário. No mundo de hoje, ficou fácil fazer um monte de coisa digital. Né? E muitos dos jovens buscam oportunidades de trabalho digitais, e isso é muito interessante, mas eu acho que tem aspectos de aprendizado e você só consegue no presencial. Sim. Então, se você tiver a opção entre o presencial e o digital, eu recomendo, pelo menos parcialmente, o presencial. A transmissão de conhecimento, aprendizado, mentoria, eu acho muito difícil disso acontecer através de ambientes digitais com interações limitadas. O mundo presencial ainda é muito importante, em especial para a turma mais velha. Ele é mais importante. Então, vocês estão muito à vontade com o mundo digital. Os mais velhos nem tanto, e em muitos casos eles vão apreciar o esforço daqueles que estão presentes. Né? Você falou quem é visto é lembrado. Eu acho que quem está presente também é lembrado um pouco mais. Então, por exemplo, hoje na Bemol, nós temos um regime de home office que permite que as pessoas trabalhem parcialmente de casa, parcialmente do escritório. Eu acho que isso funciona bem para aqueles profissionais já bem estabelecidos, que já têm bastante conhecimento. Mas para a turma jovem, para a turma nova entrando, eu acho prejudicial. Eu acho que retarda a sua evolução e o seu aprendizado. Nossa, eu sou muito a favor
dos eventos, assim, dos encontros presenciais, porque eu vejo um potencial muito grande, assim, nas trocas humanas mesmo. Isso a gente só consegue, assim, no olho, falando diretamente com as pessoas. E, às vezes, eu acho que a gente sempre discute isso aqui no projeto, inclusive, que, às vezes, numa conversa de corredor, num um momentinho ali sentada no banquinho, trocando, até comprando um salgado lá embaixo, a gente tem a oportunidade de conhecer as pessoas, conhecer as ideias e o conhecimento acontece dessa forma. E assim, quando o senhor falou sobre essa questão da diversidade, né, nas equipes, nos times, eu acredito que isso é fundamental também, porque as pessoas elas se completam, né? Tem um conhecimento que eu tenho, que pode ser que ela não tenha, algo que ela saiba que eu não sei, e a gente junto que vai descobrir isso. Então, a gente discute também bastante sobre essa questão das habilidades humanas aqui dentro, né? E como isso é importante no crescimento de qualquer profissional e como a gente precisa aprender a lidar com os trabalhos em grupo, com as equipes. Eu acredito que esse seja um grande desafio da gestão, né? Gerir pessoas e esses conflitos que são inevitáveis, mas assim, ter pessoas diferentes dentro de uma equipe, de diferentes raças, gêneros, culturas, eu acho que isso forma, porque cada pessoa tem um repertório diferente, e isso agrega muito numa equipe e no crescimento de uma empresa, né? E assim, para o senhor, na sua visão, sobre essa questão da gestão de pessoas, né? Quais são os desafios de gerir uma equipe? Assim, bem diretamente falando. Olha, assim, hoje em dia são tantos desafios que a gente fica até meio perdido. Os desafios inovam também, né? Os desafios inovam. Olha, como eu falei, meu background antes eu era diretor financeiro da Bemol, até 2018. E antes disso trabalhei em banco, então tem um grande conforto, tenho mais conforto com planilha do que com gente, né? E um tema hoje incrivelmente relevante e para o qual eu estava incrivelmente mal preparado é toda a frente ligada à saúde mental, por exemplo, no trabalho. Importante, muito importante. Sim, hoje, burnout e uma série de problemas, depressão. Acho que o Covid exacerbou e o mundo digital às vezes não ajuda. Então, por exemplo, esse é apenas mais um desafio de gestão de pessoas para você tentar encontrar como é que você se torna competitivo no mercado. O desafio que nós temos na Bemol, eu costumo dizer, a gente ficou no segmento meio do inferno, porque quem são nossos competidores, né? Nossos competidores, um competidor importante, a Amazon, dependendo do dia, a maior empresa do mundo. O Mercado Livre é a maior empresa da América Latina em valor de mercado. Magazine Luiza, Shopee, assim, empresas incríveis. Eu aposto que muitos de vocês são clientes deles. Ok, não tem? Todo mundo Bemol, né? Beleza. Eu agradeço, mas eu não acredito. Mas, ok, são empresas extraordinariamente competentes, com recursos inacreditáveis, incomparáveis àquilo que a gente tem acesso. Como é que a gente faz com a nossa equipe aqui, cabocla, né? Como é que a gente faz para competir? Para estar nessa altura, para estar inovando nesse ritmo, para estar melhorando os nossos aplicativos e os nossos serviços e os nossos produtos, para estar entregando mais rápido e com mais qualidade, mais barato do que essa concorrência toda. Assim, a gente não tem resposta, né? O que a gente faz é só esforços e busca estudar para entender o que dá para a gente melhorar e que habilidades a gente pode trazer para a nossa equipe. Então, ainda volto para o tema do conhecimento. Por exemplo, a gente está fazendo um investimento que eu estou muito animado. Tá? A gente está recrutando agora em Itacoatiara jovens de TI. Lá tem tanto EA quanto FAM em TI. Então,
tá difícil de competir pelos bons profissionais em Manaus. Então vamos lá para Itacoatiara e vamos recrutar lá e a gente bota eles na nossa loja lá. Tem uma sala de treinamento. Será que a gente consegue produzir software a partir de Itacoatiara para competir no mundo? De uma forma que a gente talvez não perca tantos talentos aqui em Manaus, é difícil. Patrocinador aqui desse prédio, a Samsung, pelo amor de Deus. Não posso falar mal nesse prédio deles, né? Mas eles são ultra competitivos e recrutam muita gente. São ambiciosos, né? Muito ambiciosos. Uma saudação aos coreanos. Também são nossos fornecedores, né? A gente vende muito celular da Samsung. Então, como é que você faz para competir e ter equipes cada vez mais produtivas? Tem que ficar o tempo todo se reinventando, encontrando outros modelos. Interessante. O nosso tempo está acabando, mas eu mandei aqui umas perguntas, eu perguntei no grupo da faculdade, se vocês estivessem com o Denis Mineve, que perguntas vocês fariam? Tiveram algumas, mas principalmente duas. Uma que é uma curiosidade mesmo de quais são os próximos passos da Bemol, o que a Bemol vê para o futuro da empresa. Se tiver algum spoiler, alguma coisa que possa contar para a gente que ainda é segredo, mas pode ser aberto aqui. E também outra essa visão que você acabou de falar de mercado competitivo. Mas como é que eu poderia, digamos, a Bemol é muito reconhecida. Todo mundo que eu vejo trabalha na Bemol fala, nossa, amo trabalhar na Bemol. Colegas meus também são universitários de trabalho, falam realmente que gostam. Então, falam também que é competitivo, que é um processo seletivo exigente. Então, a segunda pergunta seria, como que melhor forma de se candidatar para a Bemol, talvez, qual seria o perfil de um candidato perfeito da Bemol? Olha, a primeira pergunta... a gente tem tentado inovar em diversas frentes, tem feito experimentos, por exemplo, nós fizemos algumas plantas de energia solar e estamos aprendendo ainda esse negócio. Agora nós, mais recentemente, lançamos a conta Bemol, uma conta digital, tentando competir aí com o Nubank. O Nubank é difícil. Provavelmente aqui, se eu pedir para vocês levantarem a mão, tem um monte de cliente do Nubank. O Nubank é realmente... Mas é uma bela empresa. Ambiciosos, de novo. Mas a gente está migrando para essa frente de mais serviços financeiros como uma forma de nos tornar mais importantes na vida dos nossos clientes. Tem alguns caminhos. Um outro caminho importante para a Bemol é a interiorização. Esse ano, todas as lojas que nós inauguramos foram no interior do estado. Foi Parintins, Coari, Iranduba e muito provavelmente a maior parte das próximas lojas que a gente vai... Eu vi até os aviões, né? A gente tem um avião alugado e meme de vai vir companhia aérea também. Isso aí não vem, não. Ainda. Companhia aérea não vem ainda, nem nunca. Nós somos memes, né? Mas sim, uma das coisas que a gente foca é em segmentos onde a gente consegue trazer para o cliente um atendimento que deixa ele muito satisfeito. Então, não são muitos segmentos onde isso é possível. Por exemplo, a gente já pensou em ser provedor de telefonia. Mas quantos de vocês estão felizes com o seu provedor de telefonia ou de internet em casa? Tem alguns segmentos onde é muito difícil, às vezes por atos fora do controle das empresas. Então, nós vamos nesse caminho, né, como eu estava falando, de interiorização, de serviços financeiros. A gente deve também ampliar um pouco a gama de produtos que a gente vende. Nós já temos alguns experimentos com a Bemol Mercado, que a gente vende itens de supermercado limitados, para uma área pequena, mas que também são experimentos, né? Hoje, na gestão moderna, você tem que fazer uma série de experimentos, matar aqueles que não deram certo e tentar fazer aqueles que estão dando mais certo cada vez crescer mais. Então, essas são algumas das novidades.
Quanto aos candidatos, Opa, pegar o caderninho aqui. olha, Ainda bem que vai ficar gravado. Fica gravando. Vejam isso com atenção agora, hein, galera? Presta atenção. olha, quanto aos candidatos, eu acho que, de novo, a amplitude de conhecimento sempre é importante, mas algum grau de profundidade em algum tema é relevante. Eu acho que networking é importante, tá? Então, você conhecer as pessoas podem dar boas indicações e a gente aceita, assim, de gerentes e outras pessoas na memória, alguém que diga, essa pessoa é que eu conheço e acho que Networking. seria... Exato. Você deve sim fazer networking. Tem gente que acha meio, não, esse negócio de networking é puxa-saquismo, né? Ou algo assim. Não, você pode fazer networking sem fazer puxa-saquismo. As duas coisas existem. Às vezes quem faz networking mal é puxa-saco mesmo. Mas não necessariamente é a mesma coisa. E a gente sempre gosta também de conhecer jovens, talentos. Em geral, acho que o principal é você tentar se destacar de alguma forma. Acho que as melhores formas estão ligadas a conhecimento e experiência. Experiência de liderança. Por exemplo, nós já recrutamos bastante gente ligada ao Movimento Empresa Júnior, ligada à Fundação Estudar também. Tu fizeste aí pesquisa, foi? Não, porque eu era da Fundação Estudar. Eu Ah, fui, eu tinha meu mentor, ele inclusive era da Fogás, então foram vendidos vários cursos da Fundação Estudar para a equipe da Fogás e realmente eles investem em liderança pela Fundação Estudar. Agora a Academia STEM também pode entrar nisso. Eu acho que assim, aqueles jovens que buscam, e acho que a Fundação Estudar é um lugar para você aprender, mas é também um ótimo lugar para network. Mas né? é incrível, é completamente incrível. Sim. Por exemplo, eu sou mentor lá da Fundação Estudar, assim, com muito orgulho. Sim. Mas o Movimento Empresa Júnior é um outro caso que Sim. tem aqui. Tem Na bastante UEA aqui na UEA, também, na EST. bastante. E acho que são oportunidades de liderança. E quando você demonstra liderança cedo e aprende a lidar com a liderança, assim, para algumas pessoas gostam, para outras pessoas é uma bucha, outras pessoas se desenvolvem bem, outras não, mas você tendo tido essa experiência, acho que você vai ser um profissional melhor, independente de você ter ido bem ou mal. Sim. Então, você se expor, acho que ajuda. E aí, galera, anotaram tudinho? E é isso, gente. O nosso podcast hoje foi incrível. Assim, a gente agradece muito a sua presença aqui. Eu acho que a gente pode trocar muita coisa positiva mesmo, aprender bastante. Vamos sair daqui inspiradas a continuar nos nossos estudos, procurando mais conhecimento. E assim, eu acho que isso é o que a gente precisa ouvir, né? Que nossos estudos vão valer a pena sim, que a gente vai poder se tornar um profissional de sucesso e seguir focado na nossa carreira. Muito obrigada. Obrigado, gostaria de desejar sucesso a todos. E é alguma mensagem final, alguma coisa para deixar? Pode olhar para cá, uma mensagem final? Olha, eu acho que a gente vive num momento conturbado da história, mas também extraordinário. Onde as oportunidades e o acesso a informações está num nível que a gente nunca viu. Então, as oportunidades que cada um tem de aprender, de se desenvolver, de ganhar experiência, de se expor, de se juntar a organizações de voluntariado, de trabalho, é um momento incrível. Você deve aproveitar, deve guardar seu tempo para seu lazer, mas também guarde um bom volume de tempo para se desenvolver, porque vai valer a pena. Grande mensagem. Grande mensagem. E é isso, gente. Muito obrigada. E não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, @CarlosTem, @ManoStem, e também as redes sociais do Denis e da Bemol, por favor. Né? Inclusive, se conectem com ele no LinkedIn, sigam ele. Muito bom. Obrigado. Qual é o LinkedIn? Qual é o Twitter do... Não, a gente não tem Twitter. Instagram. Instagram. Também tem